Shalom, homens de honra! 14 de agosto, mas nós vamos atualizar o dia de ontem, dia 13 de agosto. Amém? Então, atualizando aqui o dia de ontem. Escolhas na ira. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho, sua esposa. Então, vamos lá, dia 13 do 8 de agosto. Vamos lá. O versículo do dia 13. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por isso, pois não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Segundo Samuel, verso 24, segundo Samuel 24, verso 24. Amém? Então, vamos lá, o que é Araúna, Alexandre? Vamos lá então. Seja bem-vindo, você que está entrando na live. Nosso devocional é Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Acabei de ler o versículo do dia 13. Estou atualizando o dia de ontem. Amém? Então vamos lá. O título do nosso devocional do dia 13, que foi ontem, qual é, Alexandre? Escolhas na eira. Então vamos lá. O que é eira de Araúna? Que fala no versículo e vai falar no texto também central do nosso devocional. Araúna aqui é uma pessoa, não é o local. Araúna era o dono da eira, mencionada em 2 Samuel 24, capítulo 24. Então a eira não era o local onde os grãos eram debulhados e separados da palha. A eira era o lugar, a eira era o local onde os grãos eram debulhados e separados da palha. Então, era o lugar, a eira. Araúna era o dono dessa eira, o dono do local, certo? O que a gente pode imaginar nos dias de hoje, esse local? Um terreirão aberto, que nem aquele terreirão de café, antigamente, era esse terreirão, certo? Era aberto. Era terra firme, né? Era preparado, onde o agricultor colocava os grãos para debulhar e separar o cereal da palha. Certo? Não era necessariamente um barracão fechado. Naquela época não era. E ali nessa eira o que ele fazia? Ele separava o grão da palha. Certo? Como a casca do café, da semente do café. Pensa nisso. E espiritualmente, Alexandre, o que quer dizer isso? É uma figura do lugar onde Deus nos chama para separar aquilo que precisa permanecer daquilo que precisa sair da nossa vida. Então a gente também tem que ter essa eira. A gente também tem que ter um lugar onde a gente vai separar o que não presta para nós. Tem que separar a nossa palha. Tristeza é bom para nós? Não, então vamos ter que largar. Sofrimento? Também tem que largar. Orgulho? Largar. Mentira? Largar. A gente tem que fazer uma seleção de nós mesmos. Está falando aqui hoje. Nós também temos que entrar nesse terreirão para separar o que é ruim para mim e para você. Tem que fazer esse levantamento hoje. Referente ao dia 13, dia de ontem. Amém? Então vamos lá. Para a mensagem central do nosso devocional do dia 13, dia de ontem. Escolhas na eira é o título do dia 13. Davi se encontrou na eira de Araúna, um lugar onde as colheitas eram preparadas. E foi nesse local que ele fez uma escolha crucial. Então, Araúna era o dono dessa eira, do terreirão. A eira era o terreirão. Beleza. Então Davi foi lá, neste local, e fez uma escolha crucial. A eira, o terreirão, representava mais do que um lugar físico para Davi. É um símbolo das decisões que tomamos quando somos desafiados a oferecer algo a Deus. Olha lá.
As escolhas que fazemos nas eiras da vida, assim como as de Davi, moldam o nosso futuro espiritual. Olha lá. Futuro espiritual. Davi compreendeu que um verdadeiro sacrifício exige um custo. Lógico, todo sacrifício exige um custo. Oferecer algo sem sacrifício nos traz honra ao Senhor. Na vida, temos várias oportunidades de nos encontrar na nossa própria eira. Será que estamos dispostos a sacrificar algo que nos custa? Ou vamos optar pelo caminho mais fácil, sem nos comprometer? Deus nos chama para tomarmos decisões que reflitam a nossa fé e o nosso compromisso com Ele. E essas escolhas frequentemente requerem renúncias. Olha lá. Eu e você também tem que estar nessa eira, no terreirão. Para quê? Para a gente fazer renúncias. A gente vai ter que renunciar a alguma coisa. Tudo tem um custo. Qual é a nossa... Como que eu vou caminhar com o Senhor? Como que eu vou caminhar na Bíblia? Eu tenho que fazer algumas renúncias também para caminhar na palavra. Nada é em vão. Nosso Pai está vendo o que está acontecendo comigo e com você. Todos os dias. Temos que renunciar. Vamos ter que fazer renúncias também. Para andar na palavra, para andar no caminho do Senhor. Vamos ter que renunciar. Está falando aqui, ó. Deus nos chama para tomarmos decisões que reflitam a nossa fé. E o nosso compromisso com quem? Com Ele, com Deus. E essas escolhas frequentemente requerem renúncias. Se Ele está nos chamando para andar na fé, nós vamos ter que renunciar. A colheita da eira só vem depois de um trabalho árduo e sacrifícios sinceros. Por que árduo? Você vai ter que colher. Hoje, você vai ter que colher o café. Às vezes o cara não tem máquina. Não tem automatização. Ele é na mão. Às vezes a máquina não chega. Vai ter que colher na mão, vai ter que puxar o saco. Às vezes vai ter que ter algum burro para puxar a carga. Onde ele está, para trazer até o transporte, que é o tratorzinho dele, para chegar até nessa eira, no terreirão. Porque lá ele vai deixar o café secar, vai tirar a casca do café, vai tirar a casca do grão, vai separar, é trabalho árduo. Para andar na palavra e andar com Deus também é árduo. Nós vamos ter que renunciar, também é árduo. Há sacrifícios, tem sacrifícios, não vai ser fácil. Por isso que nós vamos ter que renunciar. Vai doer essas renúncias que nós vamos ter que fazer perante o nosso Pai. Renúncias ao Pai, não é a outra pessoa, não, é ao Pai. É você com o Criador. É sua esposa com o Criador. É isso, é individual a transformação. O choro é meu com os pais. Não é da minha esposa. Ela tem as renúncias delas, eu tenho a minha. Para andar na palavra, para andar com o Pai, tem que renunciar. É sacrifício. Está falando aqui, é árduo. É árduo. Por isso que ele está falando para nós separar a palha. Separar a casca do café do grão. Nos dias de hoje, vamos colocar hoje. A gente tem que renunciar para tirar o que é ruim de nós. Às vezes nós estamos carregando essa ruindade, 48 anos eu tenho. Às vezes eu estou carregando essa ruindade comigo até hoje. E tem que tirar isso aí. Tem que eliminar. Deus está falando para nós entrar nessa eira, nesse terreirão, como Davi fez. Que Davi encontrou esse lugar. Esse lugar foi secreto para Davi, espiritualmente. Davi teve força dali. Falou diretamente com o Pai. Deus está nos chamando.
Dia 13/8, ontem. Está nos chamando para entrar nessa eira também, nesse terreirão. Para a gente se alinhar com ele, fazer as renúncias com ele, tirar tudo que é de ruim meu e seu. Um novo posicionamento hoje. Dia de ontem, no caso, dia 13. Novo posicionamento. Não podemos carregar mais ruindade conosco daqui para frente. Não podemos, tem que deixar de lado. Passou, passado. Acabou. Não podemos carregar o passado conosco mais. Já era. Está falando aqui, ó. A colheita na eira só vem depois de um trabalho árduo e de sacrifício sincero. Você tem que ser sincero com o Pai. Não se contente com menos. Olha lá, não está falando para nós se contentar com menos, não. Ofereça ao Senhor o que Ele merece. O seu melhor. Mesmo que isso signifique abrir mão do que é mais fácil ou confortável. Olha lá. É confortável você ficar no sofá todo dia, né? Acomodado. Renuncia a isso hoje. Tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Levanta de sofá e parte para cima. Às vezes tem um problema para resolver hoje. Vai encara esse problema. É isso que ele está falando para nós aqui. E você tem que dar o melhor para o Pai. O melhor. O melhor. As primícias que fala na Bíblia. As primeiras coisas da sua vida, você tem que dar para Ele. O melhor. É o melhor. Eles davam sempre o melhor animal. O mais gordo, o mais viçoso, o mais sem defeito. É isso. Nós também temos que dar o melhor para o nosso Pai. Todos os dias. É dia após dia. Amém? Então é essa a mensagem do dia 13/8. Por gentileza, vocês que estão na live, compartilhe com o maior número de pessoas a live, que ela vai chegar para alguém que está precisando. Amém? Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do dia 13/8, dia de ontem. Senhor, ajude-me a tomar decisões que o honrem, mesmo que me custem. Que eu sempre escolha sacrificar o que for necessário para agradá-lo e cumprir a sua vontade. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá. Que sempre escolha sacrificar o que for necessário para agradá-lo. Eu e você tem que escolher isso. A cumprir a vontade dele. A vontade é dele. Não é minha. Ajude-me a tomar decisões que o honrem. Honrar quem? Honrar Ele. Ele que está dando discernimento, Ele que está dando conhecimento, Ele que está dando sabedoria para mim e para você. Toda a honra e toda a glória é para Ele, o nosso Pai. Se você tem o que você tem hoje, honre a Ele, graças a Ele, dê gratidão a Ele. Porque sem Ele nós não somos ninguém, irmão. Sem Ele nós não somos ninguém. Nós somos bons mordomos aqui, administradores. O que Ele está dando para mim e para você é só para nós administrarmos essa terra e multiplicar. É isso, irmão. É isso. Nós temos que aqui, eu e você, deixar legado aqui nessa terra. Deixar legado para os seus familiares. Eu deixar legado para os meus familiares. É isso o nosso dever aqui. Deixar legado. Ser uma pessoa íntegra, justa, reta, sem mimimi, sem historinha, sem mentira. É isso que eu e você tem que ser nessa terra. Transformador de pessoas. Transformar vidas. É isso. Primeiro começa em nós. Depois nosso cônjuge, depois nossos filhos. Temos que instruir nossos filhos para andar no caminho reto sempre. Instruir eles para saber, na hora que eles bater asa em retirada, saber voar. Não que eles não vão levar alguns tombos, vai levar também. Mas você tem que instruir o máximo possível. Instrução. Instrução. Ensinamento e instrução. É isso, instruir. Instruir é melhor que ensinar.
instruir diariamente seus filhos, para que amanhã eles não sofram como você e eu sofremos. Amém? Quanto mais cedo ele começar na caminhada com o Senhor, caminhada na Bíblia, na palavra, mais eles vão se edificar. Menos sofrimento eles vão ter, como eu e você está tendo. Eu, 48 anos, comecei essa caminhada. 46 anos comecei a caminhada. Ó, que tarde que foi. Se eu tivesse começado mais cedo. É isso, irmão. É isso. Ele fala para nós lermos aqui o devocional do dia 13/8 ontem. 2 Samuel 24. Capítulo inteiro. Depois vocês leem. Qual que é a explicação desse capítulo, Alexandre? Vamos lá, então. Ele mostra o que para nós, esse capítulo 24? 2 Samuel 24. Davi diante de uma consequência séria de suas escolhas. A eira de Araúna se torna o lugar onde Davi precisava decidir entre continuar justificando seus erros ou assumir responsabilidades, obedecer e levantar um altar ao Senhor. Olha lá. Eu e você também tem que levantar esse altar. Temos que obedecer. É isso. É uma decisão que você tem que ter. Não podemos estar com justificativo com o Pai. Chega. Primeiro pedacinho do versículo se encontra no verso 1 a 9. Davi tomou uma decisão baseada em confiança humana. Davi ordenou que fosse feito o recenseamento de Israel. O problema não era simplesmente contar ao povo, mas a atitude do coração por trás da decisão. Colocar sua segurança na força e no tamanho do seu exército. Hoje, significa o que esse pedacinho do versículo? Verso 1 a 9. Cuidado quando começamos a medir nossa segurança pelo que temos. Pelo tamanho do nosso patrimônio. Pelos números. Pelos recursos ou pelas nossas próprias capacidades. Olha lá. Temos que tomar cuidado. Não é nosso esforço. Não é nosso patrimônio. Não são os números. Temos que medir isso hoje, eu e você. Tudo vem do Pai. Quando colocamos nossa confiança no que temos, podemos perder de vista quem nos deu o que temos. Olha lá. Se eu e você confiar no patrimônio que nós temos, nos números que nos mostra, que é o poder financeiro, capacidade nossa, se é falar que é eu que estou fazendo isso, orgulho tomar conta de nós, de mim e de você, não podemos colocar confiança nisso não, hein? Por quê? Podemos perder de vista quem nos deu o que temos. Quem deu o que nós temos? Foi o nosso Pai, então o foco é Ele. O foco é Ele. Não podemos perder esse foco. Dia 13/8, grave isso. Não podemos o orgulho dominar, não. Patrimônio que a gente tem, números que nós encontramos, financeiro, os recursos. Quem está dando tudo isso para nós é o Pai. Então o foco é Ele. Não podemos perder esse foco, não. Segundo pedacinho do versículo do capítulo 2 Samuel 24. Segundo pedacinho do versículo. Está no verso 10 a 14. Do capítulo de 2 Samuel 24. Davi reconheceu o seu erro. Olha lá. Depois de realizar o censo, Davi percebeu que havia pecado e confessou. Pequei grandemente no que fiz. Falou. Hoje, uma escolha errada não precisa se transformar em uma vida inteira de erros. Olha lá. A chave é reconhecer, assumir e voltar para Deus. Eu e você ainda pode estar carregando esses erros do passado ainda. Não é isso que tem que ser. Nós temos que assumir que nós erramos. Nós temos que assumir o erro a quem? A Deus.
Hoje, segundo pedacinho do versículo, fala assim: uma escolha errada não precisa se transformar em uma vida inteira de erros. A chave é reconhecer, assumir e voltar para Deus. Olha lá. Davi ainda precisava enfrentar as consequências do erro que ele tinha cometido. Mas seu coração voltou-se para o Senhor. Olha lá. E o meu e o seu coração tem que voltar ao Senhor. Como o coração de Davi fez. E se nós fizermos o erro, nós temos que assumir que fomos nós que fizemos. Não vai falar que foi sua esposa que fez, seu filho que fez, o outro que fez. É você que fez. Tem que assumir. Você é o sacerdote da sua casa. O erro é seu. O erro é seu. Tem que assumir. Hoje você tem que assumir. Porque seu coração tem que estar em Deus. Se seu coração está em Deus, você vai assumir o erro. Você não vai mais terceirizar o erro. Terceiro pedacinho do versículo, de 2 Samuel 24, está no verso 15 a 17. A consequência alcançou a nação. A consequência alcançou a nação. Verso 15 a 17 se encontra. Uma praga atingiu Israel. E Davi intercedeu pelo povo. Ele orou pelo povo. Reconhecendo sua responsabilidade. Ele tinha errado. Hoje, nossas escolhas podem afetar outras pessoas. Por isso, maturidade espiritual é entender que governo também significa responsabilidade. Governo espiritual é entender que significa o quê? Responsabilidade. O erro que você cometeu, às vezes você vai afetar sua família, seu cônjuge, seus filhos. Cuidado. 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 Hoje temos que tomar cuidado. Dia 13/8. As nossas escolhas podem afetar nossa família. Amém? Maturidade espiritual é entender que governo também significa responsabilidade. Maturidade espiritual você tem que ter também. Temos que governar. Eu e você é governante de uma família. Responsabilidade, assumir. Então toma cuidado com as decisões que você anda tomando. Que você pode afetar a família toda. Quarto pedacinho do versículo de 2 Samuel 24. Está no verso 18 a 21. Deus conduz Davi até a eira, até o terreirão. Olha lá. O Senhor orientou Davi a levantar um altar na eira de Araúna. Araúna era o dono da eira, o dono do terreirão. Então Deus convidou o quê? Davi a levantar um altar no terreirão de Araúna, do dono. Deus falou para Davi levantar um altar nessa eira, nesse terreirão. A eira era o lugar de separação, preparação e transformação. Olha lá. O trigo era separado da palha. Olha lá. Então era o que? Esse lugar? A separação. Era a preparação que Deus estava fazendo com Davi. Por isso que nós temos que encontrar essa eira, eu e você. Para deixar Deus transformar. Separar o trigo da palha. Separar o que é bom e o que é ruim de nós, de mim e de você. Imagine nós temos esse trigo aí debulhado. Na mão. Deus está querendo fazer isso com você e comigo hoje. No dia 13/8. Fazer essa preparação para nós sermos transformados por Ele. Hoje, dia 13/8, significa o que esse quarto pedacinho do versículo, de 2 Samuel 24? Existem momentos em que Deus nos leva para uma eira espiritual, olha lá, onde precisamos separar aquilo que pertence a Deus daquilo que precisa ser retirado da nossa vida. É isso. O que precisa ser retirado da minha vida e da sua? A pergunta é essa. Temos que encontrar essa eira espiritual que nem Davi encontrou. Para separar o que é bom e o que é ruim. O que é bom pertence a Deus, o que eu e você tem hoje? Se for, beleza. Se não for, tchau. Ele está fazendo nós separarmos. Agrada a Deus eu ir naquele local?
Agrada a Deus eu estando no meio dessas pessoas? É isso que ele está fazendo comigo e com você. É a eira. Por isso que nós temos que entrar nesse terreirão. Que eu e você também vai levantar um altar para o Pai. Só que vai custar caro. Vai ser árduo. Porque vai separar. Vai separar. Quinto pedacinho do versículo. Do 2 Samuel capítulo 24. Quinto pedacinho dele se encontra no verso 22 a 24. Não oferecei ao Senhor aquilo que não me custa nada. Davi, ele decidiu pagar o preço pelo sacrifício. Araúna ofereceu os animais e os instrumentos gratuitamente, mas Davi recusou. Olha lá, Davi estava recusando. Araúna, o dono da eira, ofereceu os animais e os instrumentos gratuitamente, mas Davi recusou. Ele decidiu, Davi, pagar o preço pelo sacrifício. Ele decidiu. Hoje, o verso 22 a 24 do capítulo de 2 Samuel 24 fala o que para mim e para você? A adoração verdadeira envolve entrega. Não podemos oferecer a Deus apenas aquilo que não nos custa nada. Por isso que Davi recusou. Porque não era ele que estava entregando. Era Araúna, dono da terra. Davi falou, não, eu tenho que entregar. Por isso que ele não aceitou. Ele decidiu pagar o preço. Escolher Deus muitas vezes exige abrir mão do orgulho, olha lá, do controle, da comodidade de velhos caminhos. É isso. É essa separação. O orgulho, controle, comodidade, comodismo e os velhos caminhos. Não podemos andar na trilha antiga. Temos que abrir novas trilhas. Eu e você. A trilha que eu e você passou, o mato já dominou. Temos que ter novas trilhas. Abrir novos caminhos. Porque eu e você abrir novos caminhos, nós vamos abrir outro. As pessoas vão nos seguir. Novas pessoas vão nos seguir. O orgulho, não podemos mais ter orgulho, eu e você. Isso nos impede ainda, até hoje. E o orgulho está dentro de nós. Temos que entregar para o Senhor o controle, o nosso orgulho, a comunidade e os velhos caminhos. Porque Ele quer caminho novo para mim. Ele não quer que eu controle tudo mais. É Ele que está no controle. Não quer que eu fique mais acomodado. Ele está me dando desconforto. Está querendo que eu levante do comodismo. É isso. E Ele quer arrancar meu orgulho. Ele quer que eu me entregue total para Ele. Sexto pedacinho do versículo de 2 Samuel 24. Está no verso 25. Davi levantou um altar. Davi edificou o altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então o Senhor ouviu a oração pela terra. E a praga cessou. Olha lá. A praga que Deus colocou lá, Ele fez cessar, Ele cessou também. Deus colocou a praga lá, mas também Ele cessou, parou a praga. Porque Davi reconheceu o erro. Hoje, o verso 25 de 2 Samuel capítulo 24 fala assim para mim e para você. A eira, que começou como cenário de crise, tornou-se lugar de arrependimento, adoração e restauração. Por quê? Levantou um altar. Eu e você também tem que encontrar essa eira. Foi o lugar onde Davi foi se arrepender. Ele foi adorar e restaurar na eira de Araúna, no terreirão de Araúna. Araúna era o proprietário do terreirão, a eira era o terreirão.
E a conclusão, Alexandre, do capítulo 24? É isso, para mim e para você, hoje. Encontrar ele, o terreirão, para nós sermos transformados. Aliás, para nós sermos debulhados, vamos colocar assim. E você tem que ser debulhado, como a palha do trigo. Temos que separar. Por isso que nós vamos ser debulhados. Para quem? Pelo nosso Deus. Temos que tirar o que é, só tem que ficar o que é bom. Perante a Deus, bom perante a Deus. Para mim, não. Tem que ser um lugar de adoração, restauração e transformação. Por isso que nós temos que encontrar essa eira, que nem Davi encontrou. Amém? Essa é a explicação de 2 Samuel, capítulo 24. Explicação do pedacinho do versículo, pedacinho. Amém? E a frase final do nosso devocional do dia 13, que foi ontem, 13/8/2026, fala assim para você. Escolha oferecer ao Senhor o que realmente tem valor, mesmo que isso custe algo. É o que tem valor para mim e para você. Temos que oferecer a Ele o melhor, a primícia. É isso. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, como fala em Efésios, com toda a armadura. Quero que Ele blinde você e cerque você também com o sangue dEle, para que nenhum mal possa adentrar em suas casas e aonde você estiver. Amém? Fui.